A gente falou hoje aqui sobre... O Jorge lembrou uma frase do Oscar, falando de sociedade civil versus sociedade servil. A gente falou de autonomia, de necessidade de garantia da autonomia da sociedade civil. E a gente abordou sustentabilidade para garantir essa autonomia, sustentabilidade política, sustentabilidade financeira. Pois bem, eu vou falar um pouco... A minha fala vai abordar essa sustentabilidade financeira, foi o que me foi pedido para fazer, o que a gente combinou que eu ia fazer. E até porque eu acho que essa sustentabilidade financeira para a sociedade civil ela é meio oxigênio. Embora a gente saiba que o financeiro, o viés financeiro não é o único viés da sustentabilidade, há muito mais a se dizer com relação à sociedade civil hoje, mas lembrando, a Jaqueline mencionou oxigênio hoje de manhã, e eu acho que sem a sustentabilidade financeira, a sociedade civil está sem oxigênio, ela morre. Né? A gente estava conversando ontem com o Renato, com algumas das pessoas que já falaram aqui hoje, não é que todas as ONGs sem recursos, não é que necessariamente elas vão fechar a porta, vão acabar, né? Mas elas vão perder a capacidade de impactar, na medida em que, sem recursos, as pessoas que são militantes, elas continuam ali, mas elas têm que sobreviver, elas têm que sair daqui para lá, fazer outras coisas, e elas ficam ali vinculadas numa causa, quando aparece uma oportunidadezinha, elas vão lá e fazem alguma coisa. Isso é perder a capacidade, isso é perder a capacidade de se mobilizar, isso é perder a capacidade de pensar estrategicamente, de agir estrategicamente. E, para mim, isso é uma perda absoluta para a sociedade civil. Portanto, falar de sustentabilidade financeira, para mim, é estratégico para a sociedade civil. E o que me foi pedido foi para falar do Fundo Brasil de Direitos Humanos, ou dos fundos, enquanto alternativa de sustentabilidade financeira para a sociedade civil. O Rossetti falou aqui que ele vê duas novas oportunidades nesse cenário da filantropia nacional. Eu acho que os fundos são uma terceira via, eu diria uma primeira via, pela forma como os fundos são pensados e vem agindo. O Fundo Brasil ele foi o resultado de um esforço estratégico de um grupo de militantes de direitos humanos e que, durante anos, desenvolveu a ideia de criar justamente uma organização que pudesse fortalecer organizações de direitos humanos e de defesa de direitos no país. Pessoas essas que estão aqui, Sérgio Haddad, Sueli Carneiro, Denise Dora, na época, na Ford, o Oscar, que já falou aqui hoje, Darcy Frigo, enfim, essas pessoas que, durante vários anos, né, pensaram e anteciparam uma série de dificuldades, ou esse cenário de dificuldades que a gente vê a sociedade civil encarando hoje. Eles já anteciparam há 10, mais do que isso, anos atrás, e pensaram em formas de criar alternativas para essa sociedade civil. E, em 2005, né, resolveram criar o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que, como objetivo principal, na verdade, era tentar fortalecer, em especial, as pequenas organizações de direitos humanos, porque as que mais tinham dificuldade de acessar as linhas de financiamento. Tradicionalmente, o movimento de direitos humanos era financiado pela cooperação internacional, e as organizações de direitos humanos que foram crescendo, se multiplicando país afora, tinham dificuldade de acessar, mesmo quando esses recursos existiam, elas não conseguiam acessá-la, né? E já aí elas se deparavam com a necessidade de ou ter uma atuação meramente voluntária e, portanto, ficar nessa precariedade que eu mencionei aqui, da possibilidade de trabalhar estrategicamente em função da falta de recursos. Mas, além das pequenas organizações, além disso, já se antevia, naquele momento, e isso há 7 ou 10 anos atrás, um processo que, nesses últimos anos, ele simplesmente se fortaleceu, veio e se confirmou, que foi exatamente
saída dos recursos internacionais que tradicionalmente financiavam as organizações de direitos humanos no país, né? Enfim, os financiadores tradicionais das organizações de direitos humanos, das médias, das grandes, estão indo para outros lugares, estão carreando seus recursos para outros lugares. Tem poucas as organizações, as agências de financiamento que ainda estão financiando direitos humanos no país. E esse grupo de militantes já antevia essa situação e pensou na necessidade de se criar uma organização com sede no Brasil que pudesse mobilizar recursos e colocar recursos nas organizações de direitos humanos, em especial nas pequenas, mas nas médias, nas grandes, enfim, crescer, mobilizar mais recursos, virar um fundo que pudesse ser acessado e pudesse fortalecer a sociedade civil brasileira na área dos direitos humanos. Bom, como é que se criou esse fundo? O que foi o Fundo Brasileiro? O que é o Fundo Brasileiro de Direitos Humanos, né? Se criou um fundo com uma estrutura autônoma, e autônoma no sentido de que não é vinculado a partidos, a governos, a igreja de qualquer espécie ou a empresas, a qualquer fonte permanente de recursos. Portanto, é uma instituição que está vinculada somente às suas diretrizes estatutárias, né? E, portanto, ela é independente para escolher aonde vai colocar os seus recursos, ou seja, a escolha de colocar os seus recursos só depende da designação que está nos seus estatutos. Pois bem, como é que se conformou o Fundo Brasileiro de Direitos Humanos? A ideia original era de ter um endowment. Nós recebemos uma doação da Fundação Ford que permitiu criar um endowment. O endowment é uma figura de um recurso que fica investido e que rende e que se utiliza apenas o rendimento para que o principal desse recurso garanta a sustentabilidade e alguma permanência para essa organização. E se revestiu de uma forma jurídica que é uma fundação de direito privado, mas que está baseada, e eu acho que esse é o especial do Fundo Brasileiro de Direitos Humanos, numa estrutura de governança que entende os recursos, ainda que privados, como devendo ser administrados como se fossem públicos, né? As instituições privadas, elas, com recursos privados, elas administram como recursos privados. O Fundo Brasileiro de Direitos Humanos é pensado para ser diferente. A sua estrutura de governança trabalha com a lógica de que aqueles recursos que são mobilizados e captados, ainda que eles sejam recursos privados, porque a fundação é uma fundação privada, eles devem ser administrados como se fossem públicos. E o que isso quer dizer? Com a maior transparência possível, com controle social em tudo que a gente faz. A governança do fundo dialoga inclusive com a ideia de que é fundamental oxigenar a gestão do fundo. O Fundo Brasil é uma instituição cujas instâncias de governança, nós temos 4 instituidores, ícones de direitos humanos, Dona Margarida Genevois, que esteve aqui hoje, Abdias do Nascimento, Dom Pedro Casaldáliga, Rosemarie Muraro, que instituíram essa organização. Mas nós temos um conselho curador de 15 membros, uma diretoria e um conselho fiscal, todos esses com mandato. O Fundo Brasil de Direitos Humanos é gerido por pessoas que têm mandatos que se renovam, mas que têm limitação. E que, portanto, essas pessoas vão ter que se renovar. E tudo isso com essa perspectiva de que você vai trazer para dentro do Fundo Brasil de Direitos Humanos outras pessoas representativas do campo que a gente quer beneficiar. Pois bem, tudo isso em função de sermos uma fundação submetido a auditorias, fiscalização do Ministério Público, enfim, nessa lógica de transparência e de controle social absoluto.